estou aqui com os dois deputados que vão participar deste debate aqui no Poder Expresso. O deputado Lindbergh Farias, que é do PT do Rio de Janeiro, portanto, da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um dos vice-líderes do bloco, que é o Bloco Federação Brasil da Esperança, e o deputado Carlos Jordi, que é do PL do Rio e que é líder da oposição na Câmara dos Deputados. Então, antes de tudo, boa tarde aos dois. O nosso tema aqui é a instalação da CPI, a expectativa para a instalação da CPI. E a minha pergunta, eu começo esse debate já perguntando para o Lindbergh o motivo, deputado, de o governo ter mudado de ideia e ter mobilizado agora a base para, sim, ter a CPI de investigação dos atos do 8 de janeiro. Muito boa tarde. Boa tarde, Jordi. Olha, primeiro dizer que a gente estava muito dividido. Eu defendia essa CPI desde o começo. É claro que a argumentação que prevaleceu no governo é uma argumentação bastante razoável. Quem é eleito presidente da República tem que governar. Então o foco nosso tem que ser em quê? A aprovação das medidas provisórias, Bolsa Família, mais médico, Minha Casa Minha Vida, reforma tributária, arcabouço fiscal. O governo tinha preocupação de haver uma dispersão aqui na pauta legislativa, né? E o outro argumento é de que, de fato, está havendo uma investigação séria, conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Claro que a oposição conseguiu as assinaturas, isso é um fato, e houve esse fato novo, e nós vamos para a CPI. Né? Nós vamos para a CPI. Eu acho, com todo respeito ao Jordi, que a base bolsonarista deu um tiro no pé, porque todo mundo sabe que foram eles que organizaram aquela tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. São eles. Isso vai ficar claro. Nós vamos atrás dos financiadores daquele 8 de janeiro. Eu acho que vão aparecer alguns deputados. Tem 3 deputados, 2 deputados e 1 deputado, que estavam lá no dia 8 de janeiro, dizendo o povo tomou o poder. Né? Então isso tudo vai aparecer. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade, por exemplo, de chamar o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Eu estou convencido que o Anderson Torres é o elo de ligação com o Jair Bolsonaro. Na minha avaliação, a gente pode conseguir achar a autoria intelectual desse crime, um crime contra o Estado Democrático de Direito. E eu acho que, a partir do ministro Anderson, pode-se chegar ao nome do Jair Bolsonaro. Então, eu acho que a oposição bolsonarista deu um tiro no pé. E nós queremos investigar tudo. Para nós não tem problema. Se tiver omissão, a gente quer ir atrás também, quem se omitiu. Né? Eu sei que o Lula, eu só queria encerrar dizendo isso, o Lula, no dia 12 de janeiro, ele deu uma entrevista coletiva com a imprensa que diz o seguinte: olha, eu tenho certeza que abriram as portas do Palácio do Planalto para eles. E é claro que aquilo tudo não teria acontecido sem colaboração de uma parcela da Polícia Militar, de militares. Eu quero revelar aqui, saiu na imprensa, 2 dias antes do 8 de janeiro, o comandante do Comando Militar do Planalto, que tem um comando dos militares que ficam no Planalto, ele teve uma reunião com o ex-ministro Anderson Torres, secretário do Distrito Federal na época, agora está preso. Né? E claramente eles facilitaram a entrada. Né? Então a gente não tem nenhum problema de ir atrás das ações e das omissões também nesse caso. Deputado Jordi. Isso é conversa fiada, né? Na verdade, eles estão agora favoráveis a essa CPMI porque a casa caiu. Aliás, o Planalto caiu. O vazamento dessas imagens, assim, eu ia falar que foram reveladoras. Não, foram confirmadoras. Confirmou tudo aquilo que a gente já vem falando, que o governo federal teve participação. Nós tínhamos todos os indícios de uma omissão dolosa. Primeiro, pela participação do senhor Flávio Dino, que é o ministro da Justiça. No dia 7 de janeiro, às 6h23 da tarde, ele recebeu um relatório da Polícia Federal indicando tudo o que iria acontecer, falando dos riscos da tomada de poder por parte de alguns manifestantes, de pessoas que chegavam do Brasil inteiro, falavam de um quebra-quebra que poderia acontecer e pedindo
o reforço policial nos prédios federais. E Dino se eximiu. Dino disse que não tinha recebido nenhum relatório, nenhum ofício de órgão de inteligência. Mentiu, porque de fato recebeu. E ele diz que o policiamento das vias é de competência da Polícia Militar do Distrito Federal. De fato é, mas o policiamento dos órgãos federais é responsabilidade do governo federal, é responsabilidade do ministro da Justiça, do GSI, e eles não fizeram. No dia 12 de janeiro, até o deputado Lindbergh disse que Lula afirmou que abriram as portas do Palácio do Planalto. Abriram, foram eles mesmos, eles abriram. Dia 12 de janeiro saiu uma matéria do Jornal Globo dizendo: GSI dispensou o reforço da guarda presidencial 20 horas antes da invasão. A determinação feita por escrito ocorreu cerca de 20 horas antes dos atos, dentro do prédio onde fica a sede da Presidência da República. Com a medida, o GSI prescindiu de um pelotão composto por 36 militares que já estava no local desde a sexta-feira, dia 7. Ou seja, havia um contingente, haviam autoridades lá para impedir aquele quebra-quebra, impedir aqueles atos de vandalismo, mas eles agiram de uma forma, eu ia dizer, omissa. Agiram por um crime de omissão, uma omissão dolosa, mas não. Eles participaram, queriam que aquilo de fato acontecesse para gerar um fato político. E as câmeras mostraram tudo isso, mostraram que além de haver toda essa participação, em que Flávio Dino negou o reforço policial, houve também uma total colaboração, uma cumplicidade do ministro GSI, que não é qualquer ministro, vale destacar. É um ministro que goza da confiança de Lula, é chamado de anjo da guarda do Lula, está há muitos anos com o Lula, e ele participou, deu água para os invasores, mostrou para eles por onde que eles deviam passar, e tudo isso mostra que houve uma participação do governo federal. Por isso que não foi nenhum tiro no pé, porque olha só, nós sabemos que haviam pessoas de direita ali fazendo vandalismo, havia também infiltrados, e havia inocentes que foram presos, e havia também o governo federal com toda a sua participação, e por isso que a CPMI ela vai funcionar para fazer total apuração dos fatos e fazermos justiça pelos inocentes e contra os culpados. Ok. Só pontuando aqui, antes de eu passar para a próxima pergunta para o Lindbergh, para a gente deixar bem claro para quem está acompanhando a gente que um fato não há nenhuma dúvida de que a organização foi feita por bolsonaristas, a pauta estava estabelecida, né? Vamos partir desse princípio. O deputado Jordi ressalta aí o que eles acreditam que foi omissão do governo, mas partamos aqui do princípio de que, de fato, não há dúvidas e as investigações e até mesmo agora já os julgamentos no Supremo Tribunal Federal e os acampamentos que ocorreram nos quartéis generais foram organizações feitas por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí agora eu aproveito para essa segunda pergunta. Deputado Lindbergh, o senhor acredita que a CPI vai conseguir avançar tanto para responder essas acusações da oposição de que teria ocorrido algum tipo de omissão do governo, como, de fato, para chegar aos mentores desta ideia dos atos do dia 8 de janeiro? Olha, você abordou bem o tema. Tem uma coisa que vai aparecer na CPI, é a verdade. E a verdade não tem jeito, Jordi. Foram vocês, quando eu digo vocês, a base bolsonarista, que invadiram o Congresso Nacional, que depredaram o Palácio do Planalto, que entraram no Supremo Tribunal Federal. Você sabe que o autor desse pedido da CPI é um deputado do Ceará chamado André Fernandes. E sabe que ele colocou no dia dessa invasão, no dia 8, o armário do ministro Alexandre de Moraes quebrado. E ele dizendo, fazendo deboche, se rir vai preso. Então o fato não tem jeito. Para as narrativas de redes sociais, para a turma de vocês conseguem convencer. Para o Brasil vai ficar claro que foram vocês. Nós vamos atrás de todo mundo, dos financiadores, nós vamos olhar cada um desses que estão presos, vamos olhar as redes sociais, vamos atrás de tudo. Vai ter ligação com o deputado e vamos atrás dos mentores intelectuais, dos financiadores e mentores intelectuais. Quanto ao Flávio Dino, o Jordi falou, foi avisado de véspera, deixa eu te falar, quem faz o policiamento ali é a Polícia Militar, Secretaria de Segurança. O Flávio Dino entrou em contato com o governo do Distrito Federal. E eles disseram que estava tudo em ordem. Agora, vou lá para o Palácio do Planalto.
né? Vou lá para o Palácio do Planalto. Você sabe que o general G. Dias entrou no GSI, só ele, né? Todos os outros ali eram gente que trabalhava com o general Heleno, que tem que ser chamado para depor também. E eu quero ver aquelas imagens da CNN depois, que taparam a cara dos outros membros do GSI. Só apareceu o general G. Dias. A gente quer identificar essas pessoas, porque quem deu água não foi o general G. Dias, foi um outro, foi um major, né? Veja nesse caso, um militar, que é um comando, um destacamento, que está ali para proteger o palácio. Esse comandante, um general, aí a discussão é mais profunda. É da influência do Bolsonaro entre aqueles militares ali que faziam segurança. Esse comandante, como eu falei atrás, um general, que vai ter que ser chamado na CPI, ele se reuniu 2 dias antes com Anderson Torres, que era ministro da Justiça de Bolsonaro e era secretário de Segurança de Brasília, que está preso. Ali eu acho que houve um conluio. Ali não foi qualquer coisa. O que aconteceu com o general G. Dias? Ele foi demitido, pediu demissão, porque rompeu uma confiança com o presidente Lula. Porque o Lula foi o primeiro a dizer, eu quero ver tudo. Abriram as portas do palácio. E o Lula pediu o vídeo, inclusive, ali, esse vídeo próximo ao gabinete dele, e foi informado pela GSI que não tinha esse vídeo, que a câmera não estava funcionando. Então foi muito estranho essa tentativa, que a gente tem que identificar quem fez isso, o general G. Dias ou alguém do GSI, de tentar abafar para que essas imagens não viessem, né? Eu volto a dizer, eu encerro a participação dizendo o seguinte, olha, Jordi, eu quero dizer uma coisa a você, nós vamos atrás de quem fez esses atos. Agora, quem se omitiu, nós não estamos nem um pouco preocupados. Quem errou vai ter que pagar e ser responsabilizado. Eu vou passar a palavra para o Jordi, claro, para responder o que o Lindbergh vinha falando. Agora, já complementando, deputado, para entender, e já a gente vir nessa ideia mesmo num debate propositivo, quem vocês acham que tem que ser ouvido na CPI? Bom, você percebe como que o governo Lula vive de narrativas, né? A narrativa deles era até agora de que a CPMI iria atrapalhar o trabalho do governo. Agora são favoráveis e estão dizendo, querendo colocar a culpa toda no G. Dias, dizendo que inclusive Lula pediu as câmeras e as imagens das câmeras, e G. Dias disse que as câmeras não estavam funcionando. E assim, isso não procede. No dia 7 de fevereiro foi amplamente divulgado, inclusive pelo Estadão, que o governo Lula colocou sob sigilo íntegra das imagens dos ataques golpistas no Planalto. O Partido Novo, Marcel Van Hatten, vice-líder da oposição, enviou um requerimento de informações ao GSI, ao governo Lula, pedindo acesso a essas câmeras. E o ministro disse que as imagens são sigilosas, que já estão sendo utilizadas no âmbito do processo investigatório instaurado pelo STF. Não tem nenhum fundamento. Assim, vocês vão criando cada vez mais mentirinhas que aí, no final das contas, vocês mesmos estão se atrapalhando. As câmeras existem, as imagens existiam e estavam sob sigilo, inclusive sigilo decretado por Lula, que sempre condenou tanto o sigilo. Vamos lá, policiamento. O policiamento, como eu disse, das vias é da Polícia Militar do Distrito Federal. Mas o policiamento, a polícia, a segurança dos prédios federais é do governo federal. E aqui mostrei, no dia 12 de janeiro, teve uma reportagem dizendo que dia 7 de janeiro, o ministro do GSI pediu que se esvaziasse aquele pelotão de 36 homens que estavam fazendo policiamento desde sempre. Pediu que fossem retirados. Então há uma participação, não há só uma participação por omissão, foi uma participação para contribuir com que aquele crime acontecesse. Nós sabemos que foram pessoas que estavam organizando ali, que eram apoiadores do presidente Bolsonaro, mas teve muito infiltrado, teve a participação por omissão do Flávio Dino e a contribuição do GSI. Eu faço aqui uma reflexão, já que ele disse que fomos nós que estávamos envolvidos com tudo isso. Se eu tenho uma empresa e aí entram assaltantes, bandidos na minha empresa, roubam tudo e vandalizam tudo, e aí são esses que são responsáveis, mas tem um funcionário da empresa que foi o que deu toda a planta, desligou as câmeras, disse como passava, deu a chave. Ele não responde por isso? Ele responde. Por isso que tanto Flávio Dino
quanto o ministro G. Dias têm participação. E Flávio Dino disse que não faz nada sem antes comunicar a Lula. Lula tinha total conhecimento que isso aconteceria. Tanto que ele foi para o interior de São Paulo no dia de véspera. E as convocações, então eu vou começar de volta agora com o senhor mesmo, Jordi. As convocações, o senhor acha, por exemplo, que Bolsonaro deve ser convocado? Bolsonaro provavelmente vai ser convocado pela oposição, embora ele não tenha nenhuma relação com isso. Ele foi presidente da República, estava nos Estados Unidos, não teve contato algum com nenhum militante que estava, né, nessas manifestações. Mas se a esquerda, se o governo achar que é prudente, é conveniente convocá-lo para que ele preste os esclarecimentos, ele vai com muita tranquilidade. Agora, nós temos muitas pessoas que fazem parte do rol de possíveis convocados, como o ministro Flávio Dino, o G. Dias, todos aqueles que participaram efetivamente dessa omissão dolosa. E na sua avaliação, deputado Lindbergh, o ex-presidente Bolsonaro deve ser convocado? Eu acho que vai acabar sendo. Nós não queremos convocar de início, não. Primeiro, a gente quer convocar o Anderson Torres. O Anderson Torres foi o elo dele nesses atos de 8 de janeiro. Uma coisa é fato, até o deputado Jordi, na última fala, um pouco admite. Quem atacou as instituições brasileiras foram os bolsonaristas. O maior ataque contra a democracia brasileira, isso é inegável. Atrás de omissões, deputado Jordi, eu vou contigo, se o G. Dias estiver responsabilizado, vai pagar. Nós estamos pouco nos preocupando com isso. Pouco nos preocupando. Agora, um fato vocês não conseguem responder. Foram vocês, foi a base de vocês. Olha, esse deputado que pediu, eu já falei dele uma vez, esse cara não pode participar da comissão, esse André Fernandes. Ele postou no dia 6 de janeiro. Neste final de semana acontecerá na Praça dos Três Poderes o primeiro ato contra o governo Lula. Estaremos lá. Depois essa do ministro Alexandre de Moraes. Essa turma. Eu, sinceramente, eu acho que vai acontecer com vocês o que aconteceu no depoimento da audiência pública com o Flávio Dino. Vai ficar feio, né? A gente vai chamar cada um. Então, eu tô com muita esperança. A gente está com muita vontade de entrar nessa CPI. O que não pode fazer, viu, a nossa preocupação, é que o governo não pode parar. Então, a gente vai organizar uma tropa de gente para estar lá nessa comissão e deixar o governo as provisórias e nós vamos aprofundar essas investigações nessa nova CPMI. Deputado Jordi, quem vocês acham que tem que ter o comando dessa comissão em termos de presidência e relatoria? A distribuição de vagas na CPI e também do comando ocorre numa proporcionalidade em relação aos partidos. Vocês já têm uma avaliação sobre isso e nomes para indicação? Apenas pegando um gancho aqui na fala do deputado Lindbergh, né, que ele disse que foram vocês, que foram os bolsonaristas. Manifestantes estavam ali, muitas pessoas, inclusive, manifestando de forma pacífica e foram pegas ali de uma forma totalmente desumana, porque pessoas que não participaram de quebra-quebra algum, foi uma minoria, inclusive com infiltrados de esquerda, que isso há provas de que isso vai ser também comprovado efetivamente na CPMI. Mas o maior participante de tudo isso foi o mentor intelectual da invasão. O mentor intelectual da invasão foi o governo federal com toda a sua omissão, o GSI, o Flávio Dino. E se Lula sabia de tudo isso e ainda manteve o ministro lá, ele responde por crime de responsabilidade, inclusive podendo ser responsabilizado com processo de impeachment. Olha, a questão da presidência da CPMI tem que ser um nome que seja de comum consenso, seja de consenso entre nós que somos os autores da CPMI, inclusive eu sou coautor. Acredito que não pode ser o deputado André Fernandes, porque embora ele não tenha nenhum tipo de, nenhum envolvimento com esses atos aí, como eles tentam alegar, por conta de uma foto que ele postou no Instagram, só que ele é um deputado de primeiro mandato, é um deputado também que é o autor, e também vai ser muito vítima dessas narrativas aí pequenas, de que, olha, ele está sendo investigado e tal. Eu acho que tem que ser um nome ponderado, e um nome, obviamente, nosso, tem que ser nosso, para que não haja, quando não aconteça o que acontece com outras CPIs, como foi a CPI da fake news, a CPI da Covid, em que é um presidente e um relator do lado da esquerda, né? No caso, nós éramos governo, era da oposição naquele período. E acaba sendo uma CPI totalmente parcial e que acaba em pizza.
Deputado Lindbergh, no seu entendimento, esse comando fica com a oposição e com quem protocolou o pedido, ou a questão de distribuição atualmente, até com as composições de bloco que ocorreram, né, na Câmara dos Deputados especialmente, isso vai dar espaço para a base governista ter esse comando? Quando eu digo ao deputado Jordi que eles deram um tiro no pé, é porque a composição é amplamente favorável ao governo. São 32 membros. Do Senado, de 16, nós vamos ter 11. Na Câmara também vamos ter maioria. E, deputado Jordi, deixa eu te contar, nós estamos com o regimento aqui, não tem jeito. A maioria elege o presidente que escolhe o relator. Nós vamos ter o presidente da comissão e vamos ter o relator. Imagina se nós que temos maioria vamos deixar vocês, o deputado André Fernandes, que foi o autor. Em tese era isso. E quem fez o pedido da CPI é quando há consenso. Não há consenso algum. Nós vamos para o voto. Nós vamos ter o presidente, o relator e vamos aprofundar essas investigações. Tá bom? Eu agradeço muito. Deputado, muito obrigada, inclusive. Eu já vou, justamente, Obrigado, eu estava olhando o tempo aqui, deputado Lindbergh, Farias, deputado Carlos Jordi. Então, a gente tem aqui oposição e governo discutindo, já dando um pouquinho da amostra do que promete ser essa CPI quando, de fato, ela for instalada no Congresso Nacional. Vou abrir espaço só para consideração dos dois, um minutinho para cada um, que vocês queiram fazer alguma consideração. Começo com o senhor, deputado Lindbergh. Não, é isso. Eu quero agradecer muito esse espaço, agradecer aí o deputado Jordi. A gente tem posições diferentes, mas tem respeito. Cada um está fazendo o seu papel aqui. A gente está escolhendo agora os membros dessa comissão. Vai ser lido o relatório, vai ser lido na próxima quarta-feira. Eu acho que pode ser instalado já na outra semana, né? Então a gente está nessa montagem, contabilizando aqui. Nós temos muita convicção de que essa CPI pode, agora que ela saiu, o governo tinha preocupação mesmo, a gente desviar o foco de programas econômicos, a gente tem uma agenda grande aqui no Congresso. A gente tem só essa preocupação dessa CPI não prejudicar o andamento das coisas do governo, mas a gente vai saber separar. A gente vai tirar um time para ficar nisso, e eu tenho certeza que a gente vai comprovar o óbvio, e vai acabar com essa narrativa mentirosa de falando que tem infiltrados. Não tem. Nós vamos olhar um preso. Eu tenho certeza que, ao final de tudo isso, vai aparecer muito financiador e vai ter muita gente envolvida. Deputados, a família do Bolsonaro, o próprio Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que vai ter que acabar indo depor. Porque o primeiro a depor que a gente quer é o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Eu acho que esse é o fio que nós temos que puxar de início nos trabalhos da CPI. Deputado Carlos Jordi, suas considerações? Você percebe como que eles vivem de narrativa, né? Inicialmente eram contra a instalação da CPMI e diziam que era por conta essa agenda econômica, sobre as reformas. E você vê que é um governo que até agora não apresentou um projeto sequer. Tinha um PowerPoint, agora de fato virou um projeto, que é o arcabouço fiscal, mas em 3 meses não tiveram um projeto sequer aprovado no Congresso Nacional. E agora mudaram a estratégia. A estratégia era blindar, impedindo a CPMI. Agora querem blindar tomando para si a CPMI, para poder estar atrapalhando, não deixando a verdade dos fatos chegar. Mas eu digo para o deputado Lindbergh que não procede isso, nós vamos ter a presidência, já estamos trabalhando para isso, não vai ficar na mão de vocês, até porque vai ser uma CPMI que vai acabar em pizza, como sempre acontece quando fica nas mãos da esquerda. Nós temos certeza que o que vai chegar, o que nós vamos conseguir provar, é a total participação de Lula, de Flávio Dino, do seu GSI, e foi uma participação criminosa. Quiseram, de fato, que aquilo acontecesse, sabiam que iria acontecer, e se Lula, tendo conhecimento de tudo isso, manteve ainda os seus ministros, comete crime de responsabilidade, e por isso que ele será empichado diante de tantas provas robustas que mostram a participação, tanto por uma omissão dolosa, quanto também uma participação de cumplicidade, como foi a do ministro do GSI, e que foi demonstrado no vazamento dessas imagens.
Deputado Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara dos Deputados, do PL do Rio de Janeiro, deputado Lindbergh Farias, um dos vice-líderes do bloco, que é o Bloco Federação Brasil da Esperança, ele que é do PT do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela participação de vocês aqui e, claro, já ficou bem expresso para quem está assistindo a gente como que vai ser esse palco dessa CPI. Muito obrigada uma vez mais, até a próxima. Obrigado, prazer. Um abraço.